Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Késia. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que acomete todo mundo, crentes e não crentes, homens e mulheres. Medo, ansiedade, preocupação. Eu vou colocar tudo no mesmo pacote. E o texto, eu vou deixar vários textos para você estudar na descrição do vídeo, mas o texto básico é Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. E tem três razões pelas quais nós não devemos nos preocupar, sentir medo, nos deixar dominar pelo medo ou ficarmos ansiosos. A primeira razão é por conta do nosso Pai Celestial. Jesus aborda três necessidades básicas que nós temos. Veja bem, ele não promete riquezas, não é esse o ponto, não é isso que Deus promete. Mas ele promete suprir nossas necessidades básicas. E ele fala sobre, no versículo 26, sobre o alimento, ele cita os pássaros. Note que os pássaros, eles recebem a provisão de Deus, mas eles também trabalham. Eles também vão atrás do alimento. Da mesma forma, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar, mas confiando que é o Senhor quem provê. No versículo 27, ele fala sobre a saúde. E é interessante porque em inglês, na Bíblia em inglês, você entende que Jesus está se referindo a acrescentar 1 segundo de vida à sua existência. Nós não conseguimos acrescentar 1 segundo de vida à nossa existência. Então, mesmo que nós nos cuidemos, que nós tenhamos essa questão de fazer uma dieta adequada, ir ao médico, fazer um tratamento, nós não podemos acrescentar 1 segundo de vida sequer à nossa existência. Deus controla o nosso nascimento e a nossa morte. A terceira necessidade básica que Jesus cita no versículo 28 é vestimenta. E ele fala dos lírios do campo. Na verdade, esses lírios do campo se refere a flores selvagens. Aquele capim, muitas vezes. E Deus veste aquelas flores. E não há coisa mais linda do que as flores. Será que ele não consegue nos vestir? O medo de que nós não seremos cuidados por Deus é totalmente desnecessário. O segundo motivo, a segunda razão para nós não nos preocuparmos, não ficarmos ansiosos, é por causa da fé, da nossa fé. A fé que nós recebemos. Quando nós temos medo, preocupação, ansiedade, na verdade nós estamos demonstrando uma falta de fé. Não importa o que aconteça, nós temos o Pai Celestial ao nosso lado. Ele cuida de nós, como um pai cuida dos seus filhos.
Os não cristãos têm motivo para se preocupar. Eles não estão debaixo do cuidado de Deus. Eles recebem a graça de Deus, a graça comum a todos os homens, mas eles não são os filhos de Deus. Só que nós somos filhos. Então, quando nós nos preocupamos, ficamos ansiosos, nós estamos, na realidade, pecando. Por quê? Porque nós estamos atingindo diretamente o caráter de Deus. Toda preocupação, toda ansiedade, todo medo assume ou que Deus não se importa, 2, que ele não sabe o que está acontecendo, ou 3, que ele não pode fazer nada. Isso é pecado. Pensar assim é pecado. Deus sabe do que nós precisamos para viver, ele se importa, sim, e cuida de nós. E ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Ele é o Deus soberano. Então, é só uma questão mesmo de fé da nossa parte. A terceira razão para nós não nos preocuparmos é por causa do nosso futuro, que está nas mãos do Senhor e é garantido por Ele. Muitos se preocupam com o futuro. No versículo 34, Jesus manda parar com isso. Deus é eterno e Ele é onisciente. Ele sabe do futuro. Ele conhece. Nós precisamos aprender a confiar nele. O medo, a ansiedade, a preocupação muda o nosso jeito de ser, rouba a nossa alegria, a nossa paz, destrói relacionamentos, a nossa fé, destrói a nossa utilidade no reino de Deus e impacta o nosso testemunho. Ou seja, esse é um pecado poderoso nas mãos do nosso inimigo. Satanás usa isso. Porque como é que nós podemos abençoar os outros? Como nós poderemos honrar a Deus se nós estamos dominados pelo nosso medo, pela nossa ansiedade, pela nossa preocupação? Tudo isso impacta o nosso próprio coração e aqueles que estão ao nosso redor. Algumas pessoas são tão devotas ao medo que, se elas não encontram algum motivo para ter medo no presente, no hoje, elas começam a imaginar coisas que podem acontecer errado no futuro. Coisas que ela nem sabe. Elas não sabem se vai acontecer ou não. O pastor John MacArthur falou que Deus só nos dá força, graça para cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E que o medo é um mentiroso. Destrói a sua alegria e você não vive o presente, o agora. É Deus quem garante o nosso futuro. O medo se recusa a conhecer a Deus e a
confiar. No versículo 33, Jesus fala para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, esteja preocupada com as coisas espirituais e Deus providenciará todas as suas necessidades básicas: o alimento, a saúde, a vestimenta, para que você possa cumprir o propósito dele na sua vida. Eu convido você a confessar esse medo, essa preocupação, essa ansiedade e pedir ajuda para não pecar mais nessa área. E outra coisa, se encha da palavra de Deus. Porque quando nós estamos cheias da palavra de Deus, nós conseguimos usar a palavra de Deus contra os ataques de medo, de ansiedade, de preocupação com o futuro. Peça ao Senhor para te ajudar. Não se deixe vencer pelo medo. Existem muitas coisas acontecendo no nosso mundo, mas não há nada que não esteja no controle do Senhor. Ele é soberano. E nós conhecemos o último capítulo. Ele revelou a nós. Confie no Senhor, independente do que esteja acontecendo. Independente do que está acontecendo ao seu redor, no seu país, no mundo, não interessa. Deus está no controle. Então não peque contra ele, contra o caráter dele, duvidando. Confie no Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Tchau, até a próxima.